Boa noite, ou bom dia, ou sinceramente qualquer horário em que o seu coração tenha decidido bater um pouco mais rápido do que deveria. Eu quero começar com uma pergunta desconfortável. E se eu te dissesse que a ansiedade não é sua inimiga? Calma, eu não vim aqui negar o seu sofrimento. Eu vim aqui mostrar que você está em guerra com o general errado. E eu vou te explicar melhor depois da vinheta. Então vamos lá, entendendo o inimigo. A palavra ansiedade hoje virou um coringa. Usamos para tudo. Perdeu um ônibus? Ansiedade. Vai ter uma entrevista de emprego? Estou ansioso. Mensagem de WhatsApp com 2 riscos azuis e sem resposta? Ansiedade. E aquele preciso falar com você? Esse é o que mais dói, né? O problema é que quando uma palavra explica tudo, ela para de explicar qualquer coisa. Se é uma palavra muito ampla, logo algo mais específico, talvez ela perca um pouco o seu significado, a sua objetividade. E é exatamente aí que mora o primeiro erro que precisamos desfazer juntos. Essa é a primeira aula dessa série de ansiedade que eu vou fazer. Eu quero que você já se inscreva no canal para você não perder, tá bom? Para você não perder as próximas aulas. Confundir a ansiedade adaptativa, aquela que te salvou a vida, literalmente ao longo de milhões de anos de evolução, com o transtorno de ansiedade, que é outra fera completamente diferente. Joseph Liddoux e a amígdala. Vamos de neurociência com carinho e sem susto, tá? O neurocientista Joseph Liddoux, da Universidade de Nova York, dedicou boa parte da carreira dele a mapear o que ele chamou de circuito do medo no cérebro. E o protagonista dessa história tem nome: amígdala. Não confunda a amígdala da garganta, que o médico olha com aquela espátula de madeira. Essa aqui tem um núcleo em formato de amêndoa, amígdala, do grego amidale, literalmente amêndoa, localizada nas profundezas do lobo temporal. Liddoux mostrou que existe uma via neural rápida, quase um atalho, que leva a informação de perigo direto do tálamo até a amígdala. Antes mesmo do córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, ter tempo de analisar a situação com calma. Ou seja, o cérebro reage antes de pensar. Isso não é uma falha de fabricação, isso é engenharia evolutiva de precisão. Você já viu aqueles gatos que se assustam com um pepino? É praticamente a mesma coisa. Por quê? Ele tem medo de pepino? Não. Só que talvez o formato lembre uma cobra, então eu primeiro respondo, depois eu vou entender o que está acontecendo. Não dá tempo de entender antes, primeiro eu dou a reação em uma possível situação de perigo. Imagine um ancestral seu, há 100 mil anos, ouvindo um galho quebrar atrás de um arbusto. Quem parava para raciocinar? Será mesmo que é um predador? Tinha uma expectativa de vida consideravelmente mais curta. A ansiedade, nesse sentido, é uma herdeira legítima do medo. Ela é o sistema de alarme que te manteve vivo o suficiente para estar aqui, agora, ouvindo este vídeo. Por que as zebras não têm úlcera? E aqui entra outro personagem importante da nossa história, Robert Sapolsky, neuroendocrinologista de Stanford, autor de um livro com um título quase poético de tão certeiro: Why Zebras Don't Get Ulcers? Por que as zebras não têm úlcera? Sapolsky observa algo simples e devastador. A zebra é perseguida por um leão. O corpo dela dispara cortisol e adrenalina, ela corre, escapa.
ou não. E se escapa, em minutos o sistema desliga. A zebra volta a pastar como se nada tivesse acontecido. O ser humano, por outro lado, é a única espécie capaz de ser perseguida por um leão que existe apenas na cabeça dele. Um leão chamado boleto. Um leão chamado e se? Um leão chamado mensagem não respondida. Nós ativamos o mesmíssimo sistema de sobrevivência: cortisol, adrenalina, taquicardia, respiração curta. Para ameaças que não têm presença física nenhuma, ameaças simbólicas, ameaças de futuro, ameaças de imaginação. E aí, meus caros, o alarme que deveria tocar por segundos passa a tocar por anos. E aqui eu preciso colocar o chapéu de professor de filosofia por um instante. Os estoicos lá atrás diziam algo parecido com o que a neurociência está confirmando agora, 2000 anos depois. Não é o evento que nos perturba, mas o julgamento que fazemos dele. A ansiedade, quando bem compreendida, não é o monstro embaixo da cama. Ela é o guarda que ficou tempo demais no plantão, sem ninguém avisar que o turno acabou. E cá entre nós, demitir um guarda com estresse pós-traumático de trabalho não se faz gritando com ele, se faz entendendo o que ele viveu. Essa é a diferença que separa quem sofre em silêncio de quem aprende a decodificar o próprio corpo, saber quando o alarme está te protegendo e quando ele simplesmente está com um defeito. Então, resumindo esse primeiro módulo, essa primeira aula para você levar para você. Primeiro, a ansiedade não nasceu para te destruir, nasceu para te manter vivo. Segundo, existe uma via rápida no cérebro. Obrigado, Dr. Lidux. Existe uma via rápida no cérebro que dispara o alarme antes da razão chegar. E terceiro, como nos ensinou Sapolsky, o problema não é o alarme, é ele tocar para leões que não existem. E entender isso é o primeiro passo e é exatamente o que vamos aprofundar nas próximas aulas. Como recalibrar esse sistema, como conversar com essa amígdala hiperativa e como transformar esse inimigo em aliado da verdade. E se fez sentido essa aula para você, se esse conteúdo já clareou alguma coisa na sua mente, eu quero que você, gente, não custa nada, é só apertar o botãozinho aí e se inscrever. Faz esse favor pra gente e você vai ainda receber as próximas aulas. E lá dentro eu vou além da teoria, tá? Eu vou te dar ferramentas práticas de hipnose, neurociência aplicada e também de filosofia para você deixar de ser refém do próprio sistema de alarme. Meu nome é Andrei Pedro, eu sou psicólogo e professor. E muito obrigado por ter assistido até aqui. E se você assistiu até aqui, para eu ter certeza que você assistiu e gerar engajamento nesse canal, um canal de utilidade pública, gente, escreve aí nos comentários, Leão Imaginário. E até a próxima!